Olá, bem-vindos a mais uma exploração aqui no nosso espaço de conhecimento. Hoje o papo é sobre um tema, olha, crucial para qualquer negócio que quer crescer firme, a jornada do cliente. A gente deu uma olhada num material bem completo que explica como entender, sabe, mapear e o mais importante, como otimizar cada passo que o cliente dá quando interage com a marca. A ideia aqui é desvendar por que esse mapeamento é tão estratégico, né? E como ele pode, assim, transformar de verdade a experiência que a gente oferece. E isso vale para tudo, uma clínica, uma loja, consultoria, até o açougue da esquina. Vamos fundo nisso. Com certeza. E olhar para esse fluxo não é só a questão de deixar a casa arrumada, não. É estratégia pura. É sobre a percepção de valor do cliente e, claro, no fim do dia, sobre a saúde financeira do negócio mesmo. Tem uns pontos bem importantes nesse material para a gente discutir. Legal. Então, para começar, por que raios uma empresa deveria, parar e desenhar esse caminho todo do cliente? Quais são os grandes porquês? Olha, o primeiro ponto que o material bate muito é ter uma visão holística, completa mesmo. É conseguir enxergar como o cliente interage em todos os pontos, sabe? Online e offline, do comecinho ao fim. Isso quebra aquela visão de túnel que muita empresa tem, cada área olhando só para o seu quadrado. Entendi. Aquela coisa fragmentada, né? Exato. E outro ponto, assim, fundamental é identificar os pontos de atrito. Onde é que o cliente trava, onde ele fica frustrado ou, sei lá, desiste. O material até cita uns exemplos, tipo, a pessoa faz um Pix e nada, nenhuma confirmação, ou recebe um e-mail super genérico que não diz nada para ela. O mapear joga luz nesses gargalos, né? Deixa eles claros. Faz todo sentido. E me parece que ajuda a organizar a bagunça interna também, não é? Tipo, quem faz o quê? Sem dúvida nenhuma. Cria um alinhamento entre as equipes que é essencial. Vendas, atendimento, pessoal das operações, todo mundo passa a entender o papel do outro no fluxo. O que acontece antes, o que acontece depois. Ah, evita aquele empurra-empurra de responsabilidade. Justamente. E claro, o resultado final é transformar a experiência do cliente numa vantagem competitiva real, palpável. Uma jornada que flui bem, que é agradável, gera mais venda, menos gente abandonando no meio do caminho e, muito importante, mais indicação. Tá claro o valor estratégico disso. Mas como seria esse fluxo na prática? O material sugere umas etapas, um modelo, né? Sim, ele propõe um modelo, mas sempre lembrando que é adaptável, né? Cada negócio tem sua cara. Mas geralmente começa com o primeiro contato captação, o cliente chega por algum lugar. WhatsApp, formulário no site, rede social, talvez ligue. E aqui, olha, a chave é resposta rápida e de qualidade. Essa primeira impressão conta muito, imagino. Demais. O material alerta muito contra demorar para responder ou mandar aquela mensagem padrãozona, sabe? Que parece um robô falando. Isso já te coloca atrás da concorrência logo de cara. Tem que ter padrão sim, para agilizar, mas com um toque humano. Mostrar interesse real. Ok, passou o primeiro oi. E aí? Aí vem a qualificação e o primeiro engajamento. É o momento de entender melhor. Esse lead tem o perfil que a gente busca? Quais são as dores, as expectativas? É hora de coletar informações, talvez preencher uma ficha inicial. O exemplo da clínica que o material traz é bom. Entrei na clínica, qual o procedimento padrão? Registrar os dados certinho, confirmar agendamento, mandar lembrete, tudo isso vai construindo confiança, sabe? E aquela história de mostrar autoridade, tipo apresentar um case de sucesso, entra aqui? Entra total. É um ótimo momento para isso. Mostrar um case relevante, como aquele do artista que eles mencionam, reforça muito a sua credibilidade. Prova social, depoimento, mostrar que você entende do assunto. Ajuda a pessoa a pensar, ok, estou no lugar certo, e seguir adiante. Entendi. Daí, o próximo passo é entregar o que foi prometido, né? Exatamente. A entrega do serviço ou produto. E aqui a experiência conta demais. Se for presencial, como é a recepção, tem uma água, um café, o ambiente é organizado, isso tudo que o material cita. Se for online, a plataforma é fácil de usar. O login funciona. A transição entre a compra e o uso tem que ser suave. O cliente precisa sentir que está sendo bem cuidado, perceber o valor e, muito importante, sentir empatia por parte da empresa. E aí chegamos num ponto que você mencionou que costuma dar problema.
O fechamento, pagamento. Sim, a etapa de fechamento, pagamento, ativação. É quando envia o contrato, os dados do Pix, a proposta final. Precisa confirmar tudo. É um momento crítico porque é aqui que muitos clientes, como o texto diz, simplesmente somem. Aquela história do fiz o Pix e sumiu é um sintoma clássico de falha nesse ponto. Nossa, isso é frustrante. E como é que evita essa fuga na hora H? O segredo é ter processos internos bem amarradinhos, sabe? Checklists para garantir que nada ficou para trás. Contrato foi, assinou, pagamento caiu, confirmou para o cliente. Usar lembretes automáticos ajuda muito, tanto para o time quanto para o cliente, e comunicação super clara. Olha, depois do Pix, o próximo passo é este aqui, não deixar a pessoa no vácuo. Mas não acaba aí, né? O material fala bastante do pós-venda. Jeito nenhum que acaba. O pós-atendimento fidelização é, assim, fundamental para o jogo de longo prazo. É acompanhar, mandar uma pesquisa de satisfação para entender como foi a experiência de verdade, oferecer os próximos passos, de repente um upsell, um produto complementar. É aqui que um cliente que teve uma boa experiência vira fã, vira promotor da marca. Aquela confiança que foi sendo construída lá atrás, com o case do artista e tudo mais, é que abre a porta para essa fidelização e para a indicação. Entendi as etapas gerais. Mas, poxa, a realidade de uma startup de tecnologia é muito diferente de uma loja de bairro ou de um consultório médico. Como é que a gente adapta esse modelo? Adaptação é a palavra-chave. O material sugere alguns passos bem práticos. Primeiro, definir muito bem o cliente ideal, a persona. Não adianta nada ter um fluxo lindo no papel se ele não conversa com quem você quer atrair de verdade. Entender esse cliente a fundo permite personalizar a linguagem, o tom, até o que você oferece em cada etapa. Faz sentido. Não dá para falar igual com todo mundo. Exato. Depois, a recomendação é mapear visualmente, desenhar mesmo, um fluxograma, colocar no papel quem faz o quê, em quanto tempo, que ferramenta usa. Essa visualização é poderosa para achar os gargalos. Onde é que o processo está engasgando? É a demora na primeira resposta? É na hora de pagar? É a falta de acompanhamento depois? O material sugere perguntar por que ele parou aqui, em cada passagem de bastão. É uma análise crítica importante. E aquela questão do padrão. O material fala, é igual para todos, mas depois fala em personalizar. Fiquei meio confusa. Como funciona isso? É um ótimo ponto. O segredo é buscar a padronização com personalização. Parece contraditório, mas não é. O objetivo do padrão não é engessar tudo, mas garantir consistência, qualidade, eficiência. Por exemplo, você pode ter um áudio padrão de boas-vindas no WhatsApp, mas ele inclui o nome do cliente. O case de sucesso que você mostra pode variar dependendo do interesse da pessoa. A estrutura do atendimento pode ser a mesma, mas o atendente tem que ter jogo de cintura para adaptar a conversa. É consistência no processo com flexibilidade na ponta. Entendi. É um equilíbrio delicado. E como eu sei que essa minha adaptação, esse meu fluxo está funcionando? Como eu meço isso? Monitorando e melhorando sem parar. Não dá para desenhar um fluxo, achar lindo e engavetar. Precisa medir e melhorar continuamente. Acompanhar indicadores-chave. Tempo de resposta no primeiro contato, taxa de conversão entre as etapas, quantos pediram orçamento e fecharam, e, claro, a satisfação do cliente. Usar NPS, CSAT ou até mesmo conversas informais para coletar feedback. Aí você revisita o fluxo, olha os dados e ajusta. É um ciclo. Falando em ajustar e os erros, quais são aquelas mancadas clássicas que as empresas dão nesse processo e que a gente tem que evitar a todo custo? Tem alguns erros que a gente vê direto por aí, infelizmente. O primeiro, e que causa um estrago danado na imagem, é responder ao cliente com demora ou sem padrão nenhum. Passa uma imagem de desorganização total logo de cara. Péssima primeira impressão. Totalmente. Outro erro grave é simplesmente não mapear o fluxo, deixar a coisa correr solta. Cada um faz de um jeito, vira um caos interno, perde-se controle. Cliente tem experiência inconsistente. A falta de um caminho claro, né? Exato. Terceiro, usar aquele padrão engessado, tamanho único para todo mundo. Ignorar que existem públicos diferentes, com necessidades diferentes. Só genérico, desconectado. Quarto erro que a gente já falou.
transformar o pagamento ou o contrato num buraco negro. O cliente paga ou assina e não sabe o que acontece depois. Isso gera uma ansiedade, uma insegurança que leva à desistência. E por último, o grande esquecimento. Sim, esquecer do pós-atendimento. Entregou o serviço, tchau e bênção, some do mapa. Não acompanhar, não pedir feedback, não construir relacionamento. É um erro básico que impede a fidelização e corta uma fonte valiosíssima de novos negócios, que é a indicação. Amarrando tudo isso, então, para ficar bem claro, quais são os ganhos concretos, assim, na prática, que uma empresa colhe quando acerta a mão nesse fluxo do cliente? Olha, os benefícios são bem diretos e impactam o negócio como um todo. Primeiro, você vê um aumento na taxa de conversão. É matemático. Menos gente desistindo no meio do caminho, mais negócios fechados no final. Segundo, uma melhoria nítida na experiência do cliente. Isso gera mais satisfação, claro, mas também mais lealdade e aquelas indicações orgânicas que são ouro puro. Fortalece a marca. Menos gente reclamando, mais gente elogiando. Exatamente. E internamente você tem uma redução dos pontos cegos. A gestão sabe onde o processo está falhando e pode agir de forma cirúrgica. O alinhamento entre as equipes melhora a eficiência, reduz o estresse, todo mundo trabalha melhor. E um ponto fundamental para quem pensa em crescer: um fluxo bem estruturado permite escalar o negócio com qualidade. Você consegue atender mais gente sem perder a mão, combinando a eficiência do padrão com o toque da personalização. Fica muito claro, depois dessa nossa conversa, que cuidar da jornada do cliente não é um luxo, não é um detalhe técnico, é totalmente central, é estratégico para o crescimento, para a imagem da marca e, claro, para o bolso. Cada ponto de contato do oi inicial até o acompanhamento lá no final realmente molda como o cliente enxerga a empresa. Perfeito. E talvez um ponto para a gente pensar um pouco além do que discutimos hoje, né? Como as empresas podem usar esse mapeamento não só para corrigir o que está errado de forma reativa, mas como uma ferramenta proativa para antecipar desejos, para inovar em cada etapa da experiência, transformar o fluxo num motor de diferenciação mesmo, sabe? Fica aí a reflexão. Excelente ponto para a gente fechar. E olha, para os negócios que estão ouvindo a gente e pensam, poxa, preciso de ajuda para colocar isso em prática, para estruturar meus processos e otimizar essa jornada? O material que a gente analisou menciona a mentoria marketing para negócios como um caminho para isso. Para quem quiser saber mais detalhes, buscar esse apoio, o contato indicado é pelo WhatsApp 17 99709 0062. Fica aí a dica para quem quer fazer o fluxo da empresa gerar mais valor. E com isso, a gente encerra a nossa exploração de hoje. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.